Boa noite, meus amigos. Então nós vamos para mais uma leitura da Bíblia, em continuação da leitura diária, né? Não que está sendo todo dia, estou conseguindo mais por um vídeo, mesmo até porque está com pouca repercussão no meu canal, né? Mas tudo bem, beleza. Mas se você começar desde Gênesis até aqui em Êxodo, você vai ver que deu para ler bastante, né? Além dos assuntos que já estão postos, né, no YouTube. Então vamos ler aqui o capítulo 24 de Êxodo. O subtítulo é: Deus manda Moisés e os anciões, né, subirem ao monte. Depois disse o Criador a Moisés: Sube ao Altíssimo, e tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e adorai de longe. Tem nesse primeiro versículo aqui, já vamos encontrar alguns erros de ortografia. No comecinho já fala assim, ó, depois disse Deus, né? No caso aqui, a Moisés: Subi ao Senhor. Se era Deus que estava falando a Moisés, por que ele falou então sube ao Senhor? Aqui no caso seria o porta-voz, o Miguel Arcanjo, Yahushua, ou Jesus. Quem seria esse Deus que estava falando aqui? Por que então deu essa expressão? Depois disse Deus a Moisés: subi ao Senhor. Se ele já era Deus, se já era ele o Criador, não deveria falar subir ao Senhor. Sobe até mim. Sobe até mim. Ou vem até mim. No caso aqui, foi um erro de escritura, talvez um medo do tradutor da Bíblia de falar o eu, ao invés de colocar Deus como a pessoa do bendito, do querido Altíssimo Pai Celestial. Mas existe sim controvérsia na Bíblia, existe altos e baixos. Isso é também para confundir os sábios, né? Vamos continuar a leitura. E adora de longe, entendeu? No versículo 2, vamos lá. Só Moisés se achegará ao Senhor. Tá entendendo aqui o anjo falando, aqui Deus falando, é meio maluco. Os outros não se achegarão, nem o povo subirá com ele. Veio então Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Altíssimo e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu de uma só voz: tudo que o Altíssimo tem falado, né, faremos, obedeceremos. Então Moisés escreveu todas as palavras do Criador e, tendo-se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel. Tem ainda umas coisas aqui na Bíblia, você vai ver até no meio de numerólogo, né? Numerologia, é 12 tribos, é o número 7, né? É algo inteiro. O 12, né, que vai dar os 144 mil para reinar com Cristo, com o Messias, é um número inteiriço, sem falha. Isso quer dizer que o número 7 é considerado sem falha na Bíblia, e também o 12 ou até mesmo 144 mil. Não é número ímpar, sempre um número inteiriço, né? É assim melhor se entendendo. Vai haver muitas e muitas especulações sobre os números da Bíblia. Enviou certos meninos, jovens, mancebos, dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocausto e sacrifício ao Altíssimo, sacrifícios pacíficos de bois. Costumeiro também na antiguidade de ficar matando bicho para oferecer. Eles achavam que agradavam a Deus matando bicho e oferecendo, né? E eles mesmos tinham que comer a carne. Muitos até pensavam que o Criador comia o sangue ou comiam a carne. Bebiam o sangue ou comiam a carne. Nada disso. Vamos chegar um dia a esse assunto. Versículo 6. E Moisés tomou metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar.
Vai vendo, vamos chegar aí no comentário. Também tomou o livro do pacto e leu perante o povo, e o povo disse: tudo o que o Altíssimo tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu-o sobre o povo e disse: vê aqui o sangue do pacto que o Altíssimo tem feito conosco, que diz respeito a todas estas coisas. Dá para se perceber que esse costumeiro de ficar aspergindo sangue era uma coisa meio que hoje consideravelmente nojento, né? Mas era costume da antiguidade dos primeiros cristãos, ou seja, dos primeiros crentes. Nós estamos aqui praticamente da história até o capítulo 22 de Êxodo, uns 2000 anos já se passaram do dilúvio, uns 2000 anos a 3000 anos. Entendeu? Nós temos aqui que entender que era muito remoto, muito antigo. Então eles tinham esse costume de aspergir o sangue do pacto nos pés do altar, da coluna, e eles mesmos se aspergiam. Tudo indica que eles andavam o dia inteiro com aquele sangue, né? Talvez com mau cheiro, moscas, e assim era a vida deles. O versículo 9. Então subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma calçada de pedra de zafira, que parecia como o próprio céu na sua pureza. Em outros assuntos, vimos que a Bíblia fala que ninguém viu a Deus, que ninguém viu a aparência dele. Nesse sentido aqui, que vai estar confirmando que viram a Deus, que debaixo de seus pés havia pedra, uma calçada de pedra preciosa, zafira aqui, parecia ser o próprio céu. Entendeu? Muitos mistérios na Bíblia que foram difundidos, separados e escondidos para que nossos entendimentos não seria claro e completo. Mas nesse sentido, abaixou que uma pequena cidade, ou eles foram levados, ou Deus naquele momento poliu um monte, fez ele ficar lindo, maravilhoso. Tem especulação até que existe a Babilônia, que ela é como é que fala, flutua. Talvez eles viram uma pequena cidade flutuando. E o que dizer da Nova Jerusalém e a Ruxalém, né? Que ela vai pairar no céu da Jerusalém antiga, da nossa Jerusalém hoje. Ninguém entende direito, né? Mas se os céus e a terra estão firmados no nada, Deus também tem o poder de fazer uma cidade pairar no ar também. O versículo 11. Deus, porém, não estendeu a sua mão contra os membros, os nobres dos filhos de Israel. E eles viram a Deus, e comeram e beberam. Eles viram a Deus. Vai contradizer logo na frente, ou no estudo anterior que você procurar aí, qual é a aparência de Deus? Ninguém viu, tá bom? Tem lá, tá tudo prontinho para você lá, só voltar nesse meu canal, procura nos stories aí, tem um título lá que qual é a aparência de Deus? Você vai ver que ninguém viu a Deus. Versos 12. Pois disse o Altíssimo a Moisés: sobe a mim ao monte e espera ali, e dar-te ali tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito, para lhes ensinarem. E levantando Moisés com Josué, seu servidor, subiu ao monte de Deus, tendo dito aos anciões: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. Eis que Abraão, vê que Abraão e Ur fiquem convosco. Quem tiver alguma queixa, se achega a eles. E tendo Moisés subido ao monte, a nuvem subiu, cobriu o monte. Também a glória do Altíssimo repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia, no meio da nuvem, Deus chamou Moisés. Ora, a aparência da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte. Lá em cima, no topo, parecia um fogo. Algo muito claro, algo muito
terrível, temível de se chegar perto, né? Só a aparência, no caso aqui, não era fácil de ver, é como se ligar um eletrodo de solda e olhar dentro. É praticamente isso, aos olhos dos filhos de Israel. Mas Moisés, porém, entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Simplesmente Moisés teve um contato visível com o Criador, mas a Bíblia vai falar que nem Moisés ouviu. Ok? Então a Bíblia ela é bastante, tem pegadinha sim. Quem tirou da Bíblia não sabe, se tiraram também ninguém sabe o que esconderam mais de verdade dentro dela, né? Por hoje terminamos o capítulo 24, vimos poucas coisas, mas vimos algo lindo de Deus. Ok? Boa noite.